Oi galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Eliane Farmer. Gente, hoje eu tenho uma convidada super especial. Especial por quê? Eu quero muito contar a história dela, porque a Larissa, ela é uma, como se diz, uma young adult, né? Como se fala em português, young adult? Uma adulta... Jovem adulta. Uma jovem adulta que ela tem uma história muito legal. Eu quero muito que ela divide pra vocês como que ela chegou aqui, ainda uma criança, como que ela se deu com com a linguagem, como que ela se deu com a adaptação, o que aconteceu com a vida dela nesses últimos anos. Então assim, porque o pessoal me pergunta muito, aí com criança, elas se adaptam rápido, como que funciona a escola, como que funciona faculdade. Então assim, hoje eu quis muito trazer uma pessoa que vai dizer assim na ponta da letra tudo que aconteceu com a vida dela e vai dar muita informação pra vocês. Então, gente, hoje eu vou entrevistar a Larissa, ela já vai se apresentar, mas antes eu queria dizer pra vocês que pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Pra quem ainda não assinou o sininho, acione o sininho pra quando vocês receberem mais entrevistas maravilhosas como essa, vocês serem notificados. Galera, tem meu canal do Instagram, vocês sabem que o meu canal do Instagram tem sempre muitas novidades por lá. E pra quem quer vir pros Estados Unidos e quer aprender inglês, quer falar fluente, quer chegar aqui detonando a língua, sabendo se virar sozinho, sem ter que precisar muito da ajuda de ninguém, vocês sabem que a gente tem uma grande parceria com uma das melhores escolas de inglês, que é a Rock Academy. A Rock Academy, gente, ela atende mais de 20 países e ela também já tá com 5 anos no mercado, com professores nativos, com ritmo acelerado, uma das melhores escolas de inglês. Então, não se esqueça, para quem tá querendo aprender inglês, Rock Academy. E bora desvendar a vida da Larissa! Larissa, bora lá! Se apresenta aí pra gente! A Larissa é tímida, gente! A Larissa é tímida. De onde você veio? Quantos anos você tem? Fala um pouquinho. De quem que você é filha? Definitivamente de alguém que ninguém conhece. Eu tenho 24 anos. Ariana. Ariana! Abril. De que dia de abril? 13. Ai, gente, ela é igual a Natasha. Natasha é dia 7 de abril. A Ariana também. A Ariana tem tem a personalidade puxada. Não sei como é que eu acabei ficando tímida, mas... Fica tranquila, aqui todo mundo é bem relax. Beleza. Larissa, meu middle name é Puerari. O meu último nome é Arebalo. Apesar de que no Brasil é inverto, né? Não, no caso você chama Larissa Arebalo Puerari? Não, Puerari Arebalo. Larissa Puerari. Okay. Aqui meu last name, meu último nome é Arebalo. Lá é Puerari. Nossa, que confusão, gente. Vocês entenderam aí? Porque eu acho engraçado também porque no meu trabalho eles trocam. Eles confundem? Aí eles usam meu último nome como meu Puerari e lá, aqui não é. Mas... E a Larissa tá com 24 anos. Com quantos aninhos, Larissa, você veio para os Estados Unidos? 13. 13 aninhos? 13 anos. E me diz uma coisa, quando você chegou... Primeiro, você tinha vontade de vir para os Estados Unidos? Porque com 13 anos você já era uma teenager, né? Então você já pensava em vir para os Estados Unidos? Ou não imaginava? Sua mãe só chegou lá e falou, estamos indo... E aí pegaram o visto. Vocês vieram com visto? Com visto. Vieram com visto? Viemos com visto. Quando a minha mãe falou, na verdade, eu achei que ela tava brincando, pra falar a verdade. Porque, tipo, eu morava com a minha avó lá, antes de ela ter voltado, né? Que ela morava aqui, eu morava com a minha avó lá. E eu fazia umas brincadeiras com meu avô, falando, não vai vir. Não vai vir. E quando ela tava planejando de voltar pro Brasil, quando eu tinha o quê? Acho que 8, 7, por aí. E quantos anos você ficou sem sua mãe? Você lembra? 5, 6. 5, 6, 7. 7 anos. Então você ficou 7 anos, sua mãe nos Estados Unidos e você no Brasil com os avós. Olha aí, galera. Aí ela volta e você leva um choque. Foi essa? Bem choque. Um choque bem grande. Mas quando ela tava planejando em voltar, eu achava que ela tava só, sabe, adiando e tal, só que agora eu sei que tem mais problema que ela tá tentando arrumar antes de voltar pro Brasil. Se organizar. Exato. Mas eu apostei com meu avô que ela não ia voltar na data que ela falou.
E eu ganhei R$50. Mas ele nunca pagou. Gente, olha, uma coisa assim, eu queria muito pegar a Larissa a gente vai, né, vamos desenrolar toda a história dela. A Larissa é a filha mais velha, vocês já conhecem, da minha prima, Lucy. E a Larissa tem uma história muito linda, porque na realidade, quando ela ainda era uma criança, a Lucy veio, né, ela foi tentar buscar o sonho dela em diferentes países. Então a Larissa acabou ficando com os avós, enquanto a Lucy tentava organizar a vida dela em todos os sentidos para depois ela estar vindo buscar a Larissa. Então a Larissa ficou, quantos anos que você falou? 7 anos sem a Lucy. E aí quando a Lucy volta, elas têm uma conexão, que eu já vou perguntar pra ela como que foi a adaptação e tudo. E aí depois começa a outra jornada com destino aos Estados Unidos, que daí eu também quero que ela explique como que foi chegar aqui e tudo que aconteceu. Então, Larissa, por exemplo, assim, você fica 7 anos sem ver sua mãe, e aí ela chega... não sei se você não quiser falar sobre isso, não precisa, mas você pode dar, assim, mais ou menos um alô pra gente. Como que foi ver sua mãe? Na realidade, você foi conhecer, né, praticamente, a sua mãe, porque você... Porque, tipo, a gente conversava no telefone, conversava pelo MSN na época, né? Só que eu conheci ela em pessoa, foi bem diferente, porque na minha cabeça era, tipo, uma pessoa que eu deveria saber, deveria conhecer tudo, só que não tava sabendo exatamente o que tá acontecendo. Aí ainda tinha o meu irmão, que tava com um ano, um pouquinho mais... Que você também não conhecia. Não conhecia. Aí eu achava ele mais divertido, então eu ficava mais com ele. Sua mãe, a mãe dela não era uma mulher divertida. Não tanto na época. Era meio assustadora. Eu acho que porque na realidade é porque eu acho que quando os filhos são criados pelos avós, os avós são mais tranquilos. Nossa, bem mais tranquilos. Right? E a mãe e os pais já são mais restritos. E aí você, logo em seguida, quando sua mãe chegou pro Brasil, vocês já foram morar juntas? Fala a verdade, não lembro muito bem. Eu lembro do dia que... 2 semanas depois você voltou? 2 semanas depois que ela voltou ao Brasil, eu me mudei pra ir com ela, mas eu lembro quando eu tava indo. Que ela tava morando numa casa em Cacoal, Rondônia. Era tipo bem, não era isolada, mas era bem num canto assim da cidade, que tinha um parque bem perto e tinha bastante tipo insetinho, snail, como é que fala snail? Caramujo, isso. Essas coisas. E daí tinha na primeira semana e tal foi bem calmo, porque era mais pra mim adaptar com o lugar, adaptar com a minha mãe, adaptar com o Joe, não tava indo pra escola. E daí acho que foi bem cedo ainda que a gente mudou daquela casa. Não lembro quanto tempo, mas aí foi melhorando, foi ficando de boa. E você acha, assim, que... quanto tempo, mais ou menos, levou, tipo assim, meses ou talvez 1 ano, pra você... Uau, essa é a minha nova realidade, agora essa é minha mãe, eu tô com ela, e daqui pra frente é ela que eu vou estar acompanhando. Tipo, quanto tempo que levou isso pra... Gente, eu tô falando isso porque, infelizmente, eu também passei por isso, e eu conheço muitas pessoas que às vezes a gente acabou tentando imigrar para outros países e no momento a gente não pôde levar os filhos, e a gente acaba, né, deixando eles para trás, né, não é para trás, mas deixando com alguém da nossa família. Então eu tô perguntando isso pra Larissa porque, assim, de uma certa forma a gente fala muito o lado da gente, mas e o lado deles, né, como que eles se sentem, como que eles superam, primeiro a ausência de alguém que elas só conversam por telefone. Eu falo isso porque a Bianca, né, ficou 3 anos e 7 meses longe de mim, só me conhecia por telefone, e aí eu cheguei lá. Então, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, Larissa, entender um pouco a cabeça, assim, de quem fica, quem não é acostumado com a mãe ou com o pai ali, aí de repente ela vem. É fácil a aceitação? Ou é meio estranho? Eu acho que no meu caso é um pouquinho mais diferente, porque eu era bem estabanada. Pra mim, eu sempre fui, tipo, isso é uma coisa que eu pedi da minha mãe. Eu sempre mergulhei nas coisas de cabeça e só fui, olhava o lado bom. Que legal, e não, que bom. não tentava pensar nos estresses que vinha, né? Legal, mudou comigo. Tipo, você aceitou, legal. Minha avó falou, você vai morar com ela, com o Joe, com o pai do meu irmão. Na época, eu falei, tá bom.
vamos. E você só foi e foi embora. Falei, tá bom. Aí, na época, claro, eu fiquei triste que eu não ia mais morar com a minha avó, mas minha avó falou que ela ia me ver, que eu ia ver ela, que essas coisas. Eu falei, tá mas bom. vocês mantiveram o contato? Nossa, sem... sim, sem problema nenhum. E aí, a sua mãe chega, vocês estão morando juntas, aí depois de quanto tempo que a sua mãe vem e te dá a notícia? Larissa, estamos indo para os Estados Unidos. Você lembra? Eu não lembro especificamente a notícia, porque eu acho que eu escutava bastante as coisas que a minha mãe falava, assim, com as outras pessoas, com a minha tia. E ela nunca foi descondenada, nem financeiramente, nem nada, praticamente. Então, tipo, livro aberto. Quando elas começaram a conversar sobre isso, ser uma possibilidade, eu lembro que eu escutava, eu falava... E o que você achava? Mas você tinha vontade de vir para os Estados Unidos? Uma criança de 11, 12 anos pensando, nossa, Estados Unidos. Adorava, adorei. Legal. Aí depois, meio que a realidade bateu, nossa, eu não vou mais ver meus amigos. Aí eu pensava, mas eu vou fazer outros. Nossa, mas eu não tenho inglês. Mas eu sou diferentona lá, eu falo português. Eles não gostaram que eu falo português. Porque na minha cabeça, acho que não era, tipo... Era a mesma coisa que você colocasse um americano em Rondônia. Todo mundo vai conhecer, todo mundo vai saber que é americano. Só que aqui, eu achava que ia ser a mesma coisa com brasileiro. Certo. Mas não é bem assim, porque tem bastante imigrante, tem bastante brasileiro, tem bastantes línguas. Certo. Não é uma coisa incomum. E aí, você chega nos Estados Unidos com a sua família, e aí, quando você observa que o inglês poderia ser uma barreira, ou você não percebeu que o inglês poderia ser... Então, você veio sem inglês, né? Eu sabia bem o mínimo. O mínimo. E o que você... Quando você se depara... Com 13 anos você veio para os Estados Unidos. Aí quando você chega aqui, que você vai pra escola, que você vê todo mundo falando inglês, te deu um choque assim? Ou você tirou de letra? Como eu disse, eu era uma criança bem estabanada. Então, quando a gente chegou aqui... Antes de a gente vir, na verdade, a minha mãe me colocou numa escola de inglês lá, fora da escola pública. Certo. Não lembro quanto tempo que foi, mas eu lembro indo pra escola. Eu lembro que era uma escola boa, porque eles traduziam de séries, traduzia de música, então era uma coisa bem, sabe, mas que ajudava bastante, sabe? Uhum. Então, quando eu cheguei, eu sabia o mínimo. Eu sabia as frases pra tipo, me ajudar se eu precisava. Tipo, eu tô com fome, ou... minha mãe é essa pessoa, esse é o número, bem, o simples. O basicão mesmo. Exatamente. E também quando eu vim, eu tinha um celular que tinha Wi-Fi no Brasil, só que não era Wi-Fi, né? Era SMS, data, coisa assim. Uhum. Só que eu não sabia como que era esse telefone aqui. Uhum. Eu não sabia que tinha como eu usar Google Translator no telefone. Aí a hora que eu descobri que tinha isso, nossa. Peraí, então você tentava usar o Google Tradutor pra conversar com as pessoas? E na escola onde você estudava, tinha mais brasileiros? Ou era a maioria americana? Ou a maioria brasileira e a minoria americana? Você lembra? Na escola que eu cheguei na 8ª série. 8ª série? Uau! Eu tinha acabado de chegar, acho que foi setembro, né? Setembro, comecei a escola mais ou menos em outubro. Tinha uma outra garota que tinha acabado de chegar recentemente também. Ela sabia um pouquinho mais de inglês do que eu. Ela era brasileira também. Uhum. Aí tinha uma brasileira, americana brasileira. Eu não lembro se ela nasceu no Brasil ou se ela... Mas enfim, ela sabia as duas línguas. Ela cresceu aqui. Aí elas duas, tipo, foram bastante... ajudaram bastante. Olha que interessante, viu, gente? Que legal. Na escola mesmo, eles me colocaram num programa chamado ELL, English ESL. English is a second language, que tem inglês a sua segunda língua. Isso, uau, que legal. Que tinha eu e essa menina que tinha acabado de chegar também, a Rayane. Na verdade, eu não sei nem se ela... Você lembra da cidade? Milford. Milford. Que legal. Então ela estudava ela morou em Milford, que fica 18 minutos de onde eu moro. Bem pertinho. Que legal. E você lembra quanto tempo que vocês ficaram em Milford ou não? Quantos anos até você ir para sua próxima escola? Eu comecei a high school em Milford também, só que a gente saiu em outubro, um ano e pouco? Um ano e pouco. E Larissa, quanto
tempo você acha que você já estava entendendo o inglês, aprendendo, assim, entendendo e começando a se comunicar com as pessoas a partir do momento que você chegou aqui com aquelas suas duas amigas que começaram a te dar uma ajuda, o método né, como é que foi? Do ESL. A partir de quando você explorou tudo isso, você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo levou para que você começasse a abrir sua mente para o inglês? Eu acho que não demorou muito, especialmente com meu irmão, que ele aprendeu bem rápido. Ele chegava em casa e começava a falar inglês. Tipo, ele e meu primo, que eles tinham mais ou menos a mesma idade. Então eu escutava eles, então eu tentava entender o que eles estavam falando pra eles não falar tipo, por trás das minhas costas, sabe? Aí eu lembro que quando chegou, tipo, mais ou menos 6 meses depois, a minha professora tinha falado, vocês vão ter que fazer um teste quando chegar em 1 ano pra ver onde que tá seu inglês. Porque a gente também tinha feito esse teste antes de começar, mais ou menos, uns meses depois a gente chegou. E eu falei, tá bom, não vai realmente afetar minhas notas, é só mais pra ver onde que eu tô com o meu inglês. Certo. Aí, eu lembro especificamente quando eu comecei a usar o meu inglês pra tentar conversar com americanos, foi pra um garoto que eu tinha uma crush. Ah, ela tinha uma quedinha pra uma americana. E você lembra mais ou menos quanto tempo? Não. Depois que você já tava aqui, que você já tava na escola? Tipo, 1 ano depois? Foi menos de 1 ano. Menos de um ano? Menos de 1 ano. Com certeza, porque eu ainda tava na 8ª série e não tava na high school ainda. E a pergunta, você conseguiu conversar com o namoradinho, com o crush? Eu conversei e ele deve ter me achado muito estranha. Eu lembro, a primeira coisa que eu falei, que eu tipo, não tinha procurado, que eu lembrava o que significava, foi que a gente tava na aula de educação física e alguém fez alguma coisa. Ele deve ter feito um comentário, tipo, nossa, que besta, que coisa estúpida, alguma coisa assim. Eu falei, I agree. Aí ele olhou pra mim, tipo, o que essa coisa tá falando, sabe? Ai, Jesus. E tá, Larissa, então depois que vocês... Aí você falou que vocês se mudaram. Você lembra pra onde que vocês foram depois? Já foi quando vocês foram pra New Hampshire? Não, foi pra Pepperell. Pepperell. Não? É na border de New Hampshire e Massachusetts. Ah, tá. E aí lá você concretizou o seu high school, você lembra? Foi o 2º ano da high school. Eu terminei o 1º ano da high school lá. E... Depois mudaram de novo? Sim. Ou não? Eu não lembro se eu terminei o meu 2º ano inteiro na... Não, né? Não. Eu não terminei meu 2º ano inteiro na Pepperell. Eu sei que eu comecei meu 1º ano na high school em Milford. Eu terminei esse ano em Pepperell. Eu comecei o meu 2º ano em Nashua. E eu fiz o 2º ano e comecei o 3º em Nashua. E daí eu terminei o 3º e o 4º em Hudson, New Hampshire. Ô Larissa, ouvindo você me falar de todas essas mudanças, eu queria te fazer uma pergunta. Bom, eu vou te fazer essa pergunta em base no que eu escuto da Natasha, tá? Natasha, ela tem essa é uma reclamação que a Natasha faz pra mim, que me dói um pouco ouvir isso, por algo que ela está me falando que aconteceu muito com ela. Então eu quero perguntar se ela também sentiu isso ou se isso só aconteceu com a Natasha. Essas mudanças todas fez com que você não conseguisse fixar amizades? É? Sim. Tipo, como eu falei, do meu 1º ano, no 8º ano em Milford, uma das garotas que me ajudaram quando eu comecei, que é a americana brasileira, a Carol, eu ainda tenho contato com ela. Certo. Olha que legal! Mas não é tipo como se a gente fosse melhores amigas, sabe? Certo, mas ela é uma grande amiga ainda. No meu 2º ano em Pepperell, não tenho contato com ninguém de lá. No meu ano em Nashua ainda tenho bastante amigas de Nashua. E de Hudson eu tenho algumas também. Uma das minhas melhores amigas é de Hudson. Só que é mais a qualidade das amizades que eu fiz e não a quantidade. Porque eu acho que quando você cresce e fica na mesma escola pelos 4 anos, você faz muitas com bastante conexão e tal. Só que eu peguei 1, 2
daqui, dali, pronto. Então, gente, eu perguntei isso pra Larissa porque, igual eu falei pra vocês, né? Infelizmente, eu também mudei muito, né? Várias situações, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, às vezes, igual eu, né, era mãe solteira, a Lucy mãe solteira, então, assim, às vezes a gente tem que ficar indo de um canto pro outro pra gente tentar se estabilizar, tentar encontrar a melhor cidade, com aluguel mais barato, às vezes, com uma situação, né, mais a favor. E pra gente fazer isso, infelizmente, a gente às vezes acaba sacrificando as crianças, que eu sei que é uma das reclamações que a Natasha faz muito comigo, assim, mãe, eu não tenho amizades, porque eu nunca consegui fixar boas amizades, porque toda vez que eu começava a conhecer alguém, a senhora se mudava. Então é interessante ouvir isso de você, porque é mais ou menos isso então, né? Só que eu acho que meu negócio é que, tipo, a minha mãe sempre me falava exatamente o que estava acontecendo, porque a gente estava mudando, onde a gente tava indo, porque esse lugar. Então, tipo, não... Você entendia, né? Eu não tinha muito que... Não era culpa dela que então, se mudando. Então. Não, mas é isso que é legal, porque eu falo assim, que a Natasha, ela fala isso pra mim, mas ela entende todos os motivos pelo qual, né, eu tive que tomar todas essas decisões. Tá, aí a Larissa termina o high school e vai pra onde? Continua em Hudson. Mas você aplicou pra alguma faculdade? Você não aplicou? Eu apliquei pra 9 faculdades. 9 faculdades? Sim. Do jeito que as faculdades funcionam aqui, elas aceitam você ou aceitam pra meio termo, ou eles te aceitam completamente pro estudo que você escolhe, ou eles não te aceitam. Não te aceitam. Eu fui aceita, todas elas me aceitaram, exceto uma. Uma delas, eu acho que nem sei exatamente, nem fui negada, mas também não fui aceita. Elas nunca... Ficou na espera? A faculdade nunca entrou em contato comigo, nunca mandou carta, nunca falou nada, então não sei. Aí as outras 8 me aceitaram. Caraca, de 9 faculdades, 8 ela foi aceita, gente, olha isso. 8 me aceitaram pra faculdade, pra entrar lá. Aí 3 me aceitaram pro programa de enfermagem. Ah, tá. Então aí você foi pra enfermagem. Exato. E Larissa, mas antes de eu te perguntar um pouquinho sobre a sua faculdade, deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Você já estava legalizada? Nessa época? Já. Você já tinha o green card? O green card a gente pegou, acho que foi em 2014. Você pegou em 2014, eu tinha 15. Tá, então você pegou. Então, quando você aplicou para essas faculdades todas, você já pôde apresentar os que você tinha um green card. Uhum. Eu tô falando isso, pessoal, porque assim, a gente sabe que aqui, mesmo você não tendo o green card, você pode aplicar para muitas escolas, mas é muito mais difícil. Tem estados que aceitam, tem estados que não aceitam, é uma outra programação. E aí, como ela foi aceita, né, em 8 escolas das 9 que ela aplicou, é importante também, né, lembrar que nesse momento, então, ela também já estava com o green card, né? Uhum. E Larissa, você escolheu enfermagem, tipo assim, o que te levou a escolher a enfermagem? Minha mãe. Sua mãe? Sim. Eu não tinha plano nenhum de ir pra enfermagem, eu sempre falei, nenhum plano de ir pra enfermagem. Eu queria fazer veterinária, só que financeiramente não era uma boa ideia. Porque veterinária aqui era puxado. 10 anos. Nossa Senhora. Bem caro. Não era uma coisa que valia a pena pra mim na época. Uhum. E a minha mãe também já trabalhava como assistente de enfermeira por um tempo quando eu tava na high school. Uhum. E não parecia... Deu pra você pegar um pouco? Deu pra me pegar mais ou menos. Eu sabia que era ruim, mas eu sabia mais ou menos os passos pra aumentar a educação e tal, e quanto que eu podia fazer, e essas coisas. Então eu falei, tá bom, vamos ver. Se der certo, dá certo. Se não der certo, é tanta outra coisa. Então, gente, olha, só pra recapitular um pouquinho, que legal, né? A Larissa sai do Brasil, vem para os Estados Unidos com 13 anos, vai pra escola, aprende inglês, se muda, né, de umas 3, 4 cidades, termina o high school e é aceita em 8 faculdades das 9 que ela aprendeu, que ela aplicou, e aí ela vai pra enfermagem. E quantos anos você ficou na faculdade, você lembra?
5 anos. 5 anos de faculdade. 5 anos. E já graduou? Ai, já. Graças a Deus. Já graduou. Nossa. Caracas. E você já tá trabalhando? Já. Você tá trabalhando aonde? Eu estou trabalhando em Vermont, numa cidade no sul de Vermont, Bennington. Eu tô trabalhando no... Como é que fala? Na emergência. Na emergência. Aham. E Larissa, por exemplo, você que tá trabalhando então agora na emergência, já é uma enfermeira formada, você acha que o fator de você falar mais de uma língua, além do inglês, você também ser fluente em português e com certeza ter uma noção grande em espanhol, né? Porque é meio parecido. Você acha que isso te dá um certo benefício no seu trabalho? Nossa, dá. Sério? Tem... aqui em Vermont não tem tantas pessoas que falam português, tem uma Olha, ou outra. olha aí, pessoal. E o pessoal que fala em português aqui, eles não precisam muito de tradutor. Certo. Mas em Vermont tem bastante, como é que fala, câmbio de escola, sabe? Intercâmbio. Olha, que legal. Tem bastante de países hispanos. Certo. Então, eu ajudo a traduzir quando tem... A gente tem um tradutor. Certo. Só que é um iPad que a gente tem que fazer uma ligação, vem uma pessoa do, sei lá, de onde, eles literalmente só traduzem o que você fala. Certo. E eles entendem um pouquinho do inglês, que eles estão aqui. Só que quando a coisa é médica, você tem que saber o que tá falando. Certo. Então, mas não é toda vez que você vai falar com o paciente que você tá falando coisa médica. Então, geralmente, eles tentam colocar essas pessoas que a primeira língua é espanhol pra falar comigo, porque eles falam espanhol comigo e eu entendo. Aí eu tento falar espanhol, porque eu cresci com uma amiga que é de Porto Rico. Certo. Então, eu entendo muito bem, só que na hora de falar sai meio espanhol. Você entende mais do que você fala. Portunhol. Portunhol, isso mesmo. Mas geralmente a primeira coisa que eu falo pra eles, eu sou brasileira, mas eu entendo bastante pra gente conversar coisas que não são médicas. Então, tipo, se eles querem ir no banheiro, ou se eles precisam... Se eles estão com dor, se eles querem comida, alguma coisa assim. Porque geralmente tem hora que você fica aqui na emergência por 8 horas ou mais. Certo. Então, esse pouquinho já ajuda bastante. Mesmo que não é oficialmente tradutora. Nossa, e Larissa, então, gente, olha que interessante, né? 13 aninhos, já chegou, já mudou toda a vida dela, já se formou, já tá trabalhando. Você mora com a sua mãe, mora sozinha? Moro sozinha. Sozinha, tem sua independência, então? E meus gatos. Você tem quantos gatos? 2. 2 gatinhos? Ah, gente, olha aí, ó, que gracinha. E Larissa, eu sei que hoje você tá bem, tá tranquila, porque você já é uma garota que já se formou, já tem seu cantinho. Depois que você veio para os Estados Unidos, você já foi pro Brasil alguma vez? 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. E você foi visitar a sua avó? Eu fui visitar minha avó. E voltar ao Brasil, depois desse tempo que você tá aqui, qual foi, assim, a sua sensação? É a sensação, ai, tô de volta à minha casa? Ou é aquela sensação assim, caracas, deixa eu aproveitar meu passeio, mas eu quero voltar para os Estados Unidos? Tipo, o que passa dentro do seu coraçãozinho com relação ao Brasil? O primeiro ano que eu fui, ainda foi aquela expectação de criança estabanada, tipo, vou voltar, tudo vou que ver eu meus lugar, amigos, vou fazer isso, fazer aquilo. Só que não é bem assim, né? Não foi bem assim que dá, não é bem assim que aconteceu. Quando eu fui a primeira vez, tava o Covid. Realmente, porque eu lembro que no aeroporto tava todo mundo com as máscaras. E uma das minhas viagens... Essa é a primeira vez que você volta ao Brasil, depois que você veio? E eu também fui sozinha nessa época. E foi a primeira vez que eu viajei internacionalmente sozinha. Então tava meio assustada. Tava um pouco nervosa. Mas... Então você coloca o pé no Brasil, o que você sente? Calor. Muito calor. Essa foi boa! Calor. Ai, Jesus. E você ficou quanto tempo a primeira vez que você foi? Você lembra? Eu fiquei 1 mês.
Um mês? Um mês. Aí você volta para os Estados Unidos, depois você vai dar mais uma passeada. Depois eu volto mais uma vez. E tá, e agora uma perguntinha assim, por exemplo, pro pessoal que tá escutando a gente, você é uma mulher jovem, né? Acabou de se formar, acabou de tornar 24 anos. Você, se eu te perguntar hoje, Larissa, você tá 100% financeiramente tranquila, você pode escolher aonde você quer morar. Entre o Brasil e os Estados Unidos, você tem uma preferência? Aonde que você gostaria de morar? Se for só por preferência mesmo, Estados Unidos. Estados Unidos? Uhum. Você acha que você se acostumou melhor com a cultura aqui, com tudo? Sim. Então, por exemplo, do jeito que você chegou aqui, por todas as coisas que você passou, você conseguiu absorver, né, a cultura americana e hoje você se sente... Hoje é sua casa. Às vezes tem sempre, tipo... Vira e mexe tem uma coisa que eu aprendo que eu não sabia. Tipo, alguma gíria ou... Alguma regra. Coisa assim que eu não saberia. Aí, geralmente, especialmente aqui no trabalho, geralmente eu só faço uma brincadeira. Falo, nossa, imigrante não sabe. Imigrante não sabe. Mas, mesmo assim, eu acho que é muito mais fácil pra mim ficar e ter minha vida por aqui. Porque já os costumes daqui são mais... É mais o que você se adaptou. É porque, assim, você chegou com 13 aninhos, né? Então, quer dizer, a tua parte de... Já que você vai se torna uma teenager, aí se torna, né, uma adulta. Foi tudo aqui, né? Escola, faculdade. E outra coisa, então, assim, antes de eu terminar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, quais são os sonhos da Larissa? O que a Larissa planeja pra daqui, tipo, 10 anos... 20 anos, o que passa na cabeça da Larissa? Eu tô planejando aumentar a minha carreira de enfermeira. Agora eu tô no emergency room, que é emergência. Só que entrando na emergência eu descobri outras carreiras de enfermagem, né, pela emergência. Então eu tô planejando, considerando ser uma das primeira rescuers, como é que fala? Primeiros socorros? Primeiros socorros, tipo, em massive, em calamidades públicas. Oh, que legal! Eu tenho alguns amigos que estão fazendo isso e eles fazem isso já, algumas coworkers, algumas pessoas que trabalham comigo. Então agora é só meio que eu estudar comigo mesma, entender exatamente o que eu tô fazendo e procurar mais. Mas esse é um sonho na tua vida profissional e na tua vida, assim, com relação a... Você tem algum lugar aqui nos Estados Unidos que você gostaria de imigrar? Casar, ter filho, assim, o que você passa na tua cabeça com relação... Eu digo isso porque como você agora é independente, tem seu cantinho, você tem planos? De planos personais eu não tenho muitos, eu quero mais viajar. Viajar, eu quero viajar, eu quero achar uma casa pra mim morar que funcione o AC, o ar-condicionado, que no momento não tá funcionando. O ar-condicionado dela a gente quebrou, ela tava um calor quando chegou aqui. Nossa, morrendo. Procurar uma casa melhor. Eventualmente eu quero ter um cachorro com os meus gatos. Eu tenho meu namorado, então avançar as coisas. Tá namorando, gente. Então só ver onde tá indo. Tipo, eu tenho bastante problema com ansiedade, então eu tenho uma terapista que me ajuda. Então, tipo, seguindo as coisas do jeito que tá indo e controlar o que eu posso controlar, que no caso geralmente é meu trabalho, então... Ai, que legal, gente, olha que linda, né? Gente, assim, a Larissa, ela é a prova viva de que qualquer um chega aqui e se você, tipo assim, tiver um apoio familiar, se você tiver alguém que te segure na sua mão, porque as pessoas perguntam muito, eu tenho filhos,
Eu tenho medo de ir para os Estados Unidos, será que eles vão se adaptar? Será que eles vão gostar? Será que vai ser difícil? Gente, ela é a prova de que você sobrevive sim, que você dá conta, que você ainda detona, porque, poxa, a menina chegou aqui com 13 anos, ela saiu assim, realmente encarando tudo que apareceu na frente dela e hoje é uma enfermeira, trabalha no hospital, tem um cantinho dela, uma menina que tem 24 anos, cheia de sonhos, já pegou o papel dela, já foi pro Brasil várias vezes, ou seja, o futuro da Larissa é um futuro que vai ser brilhante por causa de uma atitude que foi tomada lá atrás, onde, né, a mãe dela trouxe ela para um país onde todas essas oportunidades fossem oferecidas para ela. Então, assim, eu digo isso, eu tenho muito orgulho, porque é uma história muito similar com a minha também. Eu fico muito feliz pela atitude que eu tive de trazer minhas filhas lá atrás, e elas são primas, e assim, a gente devagarzinho, do nosso jeito, eu sinto assim que a gente tem o dever cumprido com relação a elas, e eu fico muito feliz de poder mostrar uma pessoa, uma grande mulher, que chegou aqui, uma criança, e hoje se tornou um ser tão maravilhoso como a dona Larissa Fuerari. Larissa, você gostaria de dizer alguma coisa pessoal? Dar um tchauzinho pra galera? É isso mesmo. Gente, ela parece ser tímida, mas ela não é tímida, tá? Larissa, obrigada. E obrigada por ter explicado um pouquinho pro pessoal, porque eu acho que é muito legal o pessoal ter essa noção de que é difícil, mas não é impossível. Certo? É difícil, mas não é impossível. Mas não é impossível. Porque assim, é claro, né, gente? Cada idade você tem sua dificuldade. Mas eu acho assim que quando você tem um apoio familiar por trás, eu acho que nada é impossível. Então, gente, essa foi a história da Larissa Fuerari. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, fica com Deus e até a próxima! Fica com Deus, galera!